A grande mídia descobre o plano famigerado do STF com 6 anos de atraso. No Senado, o jornalista Glenn Greenwald denuncia as irregularidades de Alexandre de Moraes. Eu acho que o Alexandre de Moraes é um grande perigo para a democracia brasileira. O jornalista português afirma que Tagliaferro teme o PCC. E parlamentares filmam que pode ser o maior constrangimento da história do Congresso. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. A essa altura, é inegável que o governo petista corrompeu todas as nossas instituições. E com tudo aparelhado, articular golpes não ficou só possível, como fácil. E nesse processo, a oposição foi silenciada e fragmentada. E mesmo assim, o PT acredita que a segurança só virá com a eliminação total da oposição. E o servo-motor é sempre o mesmo: rotular a oposição de fascista, para então justificar um fascismo com verniz democrático. E nas redes sociais, o povo brasileiro já visualiza o comunismo bater à sua porta. Diante da segregação política no Brasil, internautas fazem memes com camisa vermelha da seleção brasileira. Esse é o verdadeiro comunismo. E quem poderia imaginar? O Estadão descobriu só agora que um inquérito criado para blindar ministros de investigações na Receita e de delações da Lava Jato acabou servindo para proteger o tribunal. É comovente ver um golpe institucional sendo vendido como medida de segurança, quase como se tudo já não estivesse ensaiado desde o primeiro ato. Demorou para cair a ficha do Estadão. Ou será que demorou para cair o cheque? Em 2019, na própria página do STF, afirmou-se que a abertura de inquérito para apurar fatos e infrações relativas a notícias fraudulentas e ameaças vinculadas na internet era uma forma de proteger a corte. E sim, a Cruzoé foi a primeira vítima direta, após publicar um escândalo envolvendo o homem que articulou essa aberração, Dias Toffoli. Bom, mas antes disso, já estava ocorrendo uma caça às bruxas de forma indireta. Tanto é que o Verdade Política foi um dos primeiros canais a ser desmonetizados. O advogado Hugo Mota ironizou. Pelo visto, a imprensa repetiu tanto que o inquérito do fim do mundo servia para defender a democracia que acabou acreditando na própria mentira. E agora trata a verdade como se fosse uma notícia. É óbvio que o inquérito servia de proteção para o tribunal. Isso não é segredo. É algo que os próprios ministros anunciaram de todo tamanho na própria portaria que instaurou. É óbvio, por ser consequência natural, que as diligências vão durar por tempo indeterminado. Porque o objetivo do inquérito é infinito: investigar quem falar mal do STF. Como sempre vai ter gente fazendo isso, o inquérito só pode ser infinito. Um inquérito eterno, aberto há 6 anos, e que virou a gambiarra jurídica mais escandalosa da República. Serve para ignorar prazos, leis e até a própria PGR, que hoje já nem se dá o trabalho de fingir que não virou um puxadinho do poder. A Comissão de Segurança Pública realizou uma importante audiência. Os áudios vazados dos assessores de Moraes foram ouvidos durante esta audiência. O jornalista Glenn Greenwald, responsável pela Lava Toga, foi ouvido pelos parlamentares. Ele falou sobre a atual perseguição e o medo que ela vem causando. Eu percebi muito rápido que tem muitas pessoas, estou falando no mundo jurídico, especialistas na Constituição brasileira, expressaria críticas do Moraes na forma privada. E quando perguntei, você quer manifestar publicamente para a reportagem porque isso está errado? Essas pessoas poderosas, dizem não consigo. Obviamente, ter medo, eles têm medo. As consequências legais também. Muitas pessoas têm esse medo. Esse foi um crime criado
De propósito, agora estamos vendo o deputado Marcel Van Hatten sendo investigado, processado para comentários e opiniões que ele expressou na plenária do Congresso, que é uma limite que nunca achei que ia ser passado e um direito sendo violado, mas agora estamos vendo isso. E ele usou todas as palavras, todas as frases que ele sempre usa para criminalizar jornalismo, para criminalizar discursos, opiniões, ou seja, que ele disse que isso foi feito para uma organização criminosa e essa organização criminosa tem um motivo de destruir a credibilidade das instituições brasileiras, que é o motivo de derrubar a democracia brasileira, de voltar para a ditadura, está ofendendo a honra do Supremo. Então, ele sempre está interpretando qualquer crítica, qualquer reportagem, qualquer denúncia como um crime. Esse é o instinto de imediato. Quando o ministro Moraes abriu uma inquérito, uma investigação criminosa para supostamente descobrir a identidade da nossa fonte, não só foi a fonte que foi incluído nessa investigação. Tem um documento que fala muito claramente que a polícia do São Paulo, do estado de São Paulo, recebeu uma instrução de não só chamar suspeitos de vazamentos, mas também eu e minha colega jornalística, a Fábio Célia Pial, e isso obviamente estava incluindo não só nossas fontes, mas também nós como jornalistas, inclusive o maior jornal no Brasil, o Folha de São Paulo. Não é a primeira vez que estou fazendo jornalismo que está criando raiva nas autoridades. Eu nunca vi jornalistas sendo formalmente incluído na investigação. Tem um impacto bem grande, bem grave para criar esse clima da intimidação. Porque o Moraes estava criando um sistema para investigar que não era certo. E eles foram além disso, eles conspiraram como eles podem conseguir modificar o processo para esconder o que estava acontecendo. Eles queriam esconder o que eles estavam fazendo. Por quê? Se isso fosse totalmente inocente, porque eles sempre estavam falando sobre o conhecimento que eles tinham que foi tudo errado e que eles queriam esconder. O ministro Moraes manifestou na primeira dia, depois da nossa reportagem, para se defender, ele afirmou muitas falsidades, muitas coisas que, eu vou falar, eram mentiras. O Alexandre de Moraes usou o TSE não só para assuntos eleitorais, ou seja, com relação da eleição. Muito pelo contrário, ele usa o TSE para investigar assuntos pessoais. Às vezes parece que não tem muitas instituições brasileiras que não querem criticar Moraes, mesmo quando ele está obviamente abusando do poder, ou no nosso caso, falando falsidades. Divulgações foram sobre o caso do Alan dos Santos. E no caso do Alan dos Santos, Moraes estava indignado porque o Interpol rejeitou ou ignorou o pedido dele para botar no lista vermelho o Alan dos Santos. O presidente do estado não era Trump, mas era Biden, também rejeitou esse pedido, falando que esses são crimes políticos, são crimes de opiniões, crimes do jornalismo. Um mês atrás, a Espanha fez a mesma coisa, com esse mesmo pedido, com Oswaldo Eustáquio negando esse pedido, falando que não são crimes, porque o objetivo político dele é nobre, ou seja, para destruir o populismo da direita aqui no Brasil, o movimento bolsonarista. Então, isso é tão nobre que tudo o que ele faz, por definição, é justificado, mesmo quando não tem base nenhuma na lei, quando ele está usando falsidades para justificar o que ele está fazendo, quando ele está tentando esconder. E por causa disso, não tem pessoas da esquerda que é aqui porque não tem interesse nenhum na questão se Alexandre de Moraes está
atuando como um ditador, uma forma autoritária, querem que ele faz tudo porque eles concordam com os fins políticos. E para mim isso é um problema, perigo bem grave. Foi curioso ver o jornalista que divulgou mensagens adquiridas de forma ilegal criticar agora ações de hackeamentos legais do ministro Alexandre de Moraes. No Brasil o mundo não gira, ele capota de forma violenta. Inclusive uma pergunta que sempre esteve entalada na minha garganta foi feita a ele. Como Glenn via as duas atuações, a de Moro e Moraes. O senador Flávio Bolsonaro fez essa exata pergunta. Então, é difícil comparar para mim, porque são casos diferentes. Eu começaria com o fato que, naquela época, o Sérgio Moro era um juiz na primeira instância e Alexandre de Moraes não é só ministro do Supremo, mas super-ministro do Supremo, mandando quase tudo. Isso já é uma diferença importante. Outra diferença é que o material naquela reportagem da Lava Jato foi obtido para um hacker que violou a lei. Neste caso, os fontes tinham acesso legalmente. Ninguém entrou ilegalmente, ninguém fez hackeamento. Tudo foi dentro da legalidade. Eu não vou falar que um me preocupa mais do que outro, um é mais grave do que outro, mas eu vou falar que eu acho que o Alexandre de Moraes é um grande perigo para a democracia brasileira por causa do fato que ele não respeita nenhum limite da lei. Tem vários casos aqui, inclusive seu irmão Eduardo, mas várias outras pessoas também. Quando ele iniciou uma investigação, só falando, eu quero pegar essas pessoas. Ele não tinha evidência, não tinha nada de Polícia Federal, Ministério Público pedindo isso. Foi ele que criou a investigação. Ele mandou o TSE para tentar encontrar evidência para justificar que ele queria fazer com punições, prender pessoas, bloquear as redes sociais. Por exemplo, um dia ele acordou e ele decidiu, quero punir revista Oeste, que está criticando o Moraes o tempo todo. É uma revista com jornalistas bem reconhecidos e ele queria punir a revista Oeste sem saber alguma coisa que eles fizeram que justifica isso. Tagliaferro estava na lista de comparecimento, porém ele afirmou que não tinha segurança. Isso porque por mais de uma vez ele alegou temer pela sua vida. Bom, o jornalista Sérgio Tavares também participou da comissão e revelou uma informação preocupante. Ele sugeriu que Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Moraes, teria medo de ser morto pelo PCC. Segundo ele, a ordem poderia vir do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Bom, devo reforçar que se Tavares fosse brasileiro e estivesse no Brasil, já estaria preso. No governo Bolsonaro, a ABIN realizou uma investigação, na verdade, uma pesquisa não oficial, levantando denúncias que ligavam parlamentares ao PCC. Em um documento, foi apontado que os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes também estavam na lista de pesquisa. Bom, essa pesquisa/investigação foi transformada em crime, e Moraes foi à forra contra a ramagem. Mas diferente de Moraes, a ABIN não agiu sem base. Em 2017, o El País publicou Imóveis Milionários, Cunha, PCC, as polêmicas de Alexandre de Moraes. Indicado por Temer para o STF, comprou 8 imóveis por 4,5 milhões de reais em 4 anos. Alexandre de Moraes nega ilegalidades. De acordo com a reportagem do BuzzFeed, entre os anos de 2006 e 2009, ele acumulou um patrimônio milionário quando foi membro do Conselho Nacional de Justiça. Na matéria, é apontado que entre 2010 e 2014, quando esteve fora de funções públicas, Moraes montou um escritório de advocacia, pelo qual defendeu clientes polêmicos.
encabeçam a lista o ex-deputado Eduardo Cunha e a cooperativa de transportes Transcooper, que já foi investigada por ter elos com a facção criminosa Primeiro Comando da capital, PCC. Bom, não podemos afirmar que os ministros do STF têm vínculos com o PCC. Porém, podemos alegar que o PCC tem vínculo com o Brasil. E a organização só segue crescendo porque o Estado é incompetente ou permissivo. A conta de Incorrupt comentou sobre a participação de uma socióloga na filial da Globo. Uma das coisas que mais impressionam no Brasil é que hoje uma socióloga formada pela USP está relatando o caso da superfederação partidária entre PCC e CV não ter dado certo por conta do alto escalão das facções terem começado a trégua de cima para baixo. Até aí tudo bem. Porém, não choca a imprensa discutir isso em rede nacional, como se fosse algo normal a ser discutido. O que o poder público, de fato, está fazendo para evitar o crescimento do Estado paralelo no Brasil? E não se fala do principal, o que está sendo feito para proteger o cidadão diante desse caos instaurado. Fica difícil para o trabalhador, para o pobre, para as crianças e os jovens que crescem vivendo essas realidades completamente opostas ao que vivem todos que hoje estão com poder nas mãos de fazer algo e não fazem. Mas tenham calma. Pelo menos nós salvamos a democracia. Bom, e falando em democracia relativa, Moraes tem Ramagem na mira e já tentou tirar ele do jogo político muitas vezes. O Congresso está buscando reagir diante de um claro cenário de guerra. O deputado Alfredo Gaspar, do União, apresentou parecer recomendando a suspensão de ação no Supremo Tribunal Federal contra o deputado delegado Ramagem. O recurso está em análise na CCJ da Câmara dos Deputados. Isso cria um novo problema para o STF, já que o texto abre margem para suspender toda a ação penal referente à chamada trama golpista. E claro que Bolsonaro será beneficiado se houver uma condenação. Mas a cada dia, o STF está dobrando a aposta, achando que é um super saiyajin. O senador Portinho divulgou a constrangedora intimação do líder do PL, Sóstenes Cavalcante, que vem encabeçando a lei da anistia. O STF segue perseguindo líderes da oposição e os intimando por crimes de opinião, avançando sobre prerrogativas parlamentares, a mais básica delas protegida pela Constituição, o direito de se expressar por meio da representatividade conferida pelo voto de seus eleitores. Democracia aqui não é. Tem até receio de expor a imagem, com toda a razão, te entendo. Constrangedora, assim, vamos preservar a imagem conforme o acerto, mas esses tempos para a nossa democracia são muito estranhos, porque quem manda e o motivo para essa notificação não tem nenhuma fundamentação constitucional, mas vou respeitar, vou receber. Onde é que eu assino aqui? Essa aqui é que eu dou recebido. Perfeito. Recebido. Mas nós sabemos que isso é uma decisão totalmente legal. Porque a Constituição é clara, você jamais poderia usar os oficiais de justiça para cumprir decisões ilegais. Isso não vem acontecer no nosso país. Estamos literalmente vivenciando a ditadura da terra. E é preciso a gente falar isso e deixar claro. O artigo 53 é muito claro. E a Suprema Corte tem a obrigação de defender a Constituição e não rasgá-la. Quaisquer palavras, opiniões, quaisquer. E mais, qualquer informação dada ou recebida em virtude do mandato, parágrafo 6º, artigo 53, também é claro. O deputado tem imunidade em relação a isso. Então, a decisão do ministro Flávio Dino, que na verdade é o líder do governo Lula no Supremo, né, é uma decisão inconstitucional. Muito obrigado, bom trabalho. Deus te abençoe, tá?
As instituições brasileiras embarcaram nessa trama política e agora sofrem constrangimentos diários. Enquanto isso, a população brasileira segue como refém de bandidos, seja nas ruas ou em Brasília. Bom, se você apoia a Verdade Política, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.